E o MDB, aqui na Câmara 2, produção, vou aqui na Câmara 2, o MDB confirma que Jader Filho e Renan Filho serão ministros do governo Lula. Jader irá para o Ministério da Cidade e Renan para a pasta dos transportes. Mais cedo, a âncora Daniela Lima trouxe a informação de que Lula adiou os anúncios de novos ministros após pressão do Centrão. O PSD de Gilberto Kassab estaria cobrando mais espaço. O ponto do PSD é o espaço dado por Lula ao MDB. Para contemplar Simone Tebet, o petista deve ceder ao todo 3 ministérios ao partido, que tem uma bancada menor do que a do PSD no Senado. Vamos ao debate, eu começo pelo Daniel, que está acompanhando muito esse toma lá da cá. Você vê que tem partido enciumado com aquilo que o governo eleito está entregando para o outro. Eu vi, inclusive, que você fez... Aliás, em toda essa discussão sobre Simone Tebet, também postagens sobre a divergência entre ela e Fernando Haddad, e isso também entra aí nesse xadrez político de formação dos ministérios. Tem vários pontos aqui que me chamam a atenção. Primeiro são Jader Filho e Renan Filho, dois integrantes de novas gerações de famílias políticas entrando no cenário de Brasília em cargos-chave, né? Isso não deixa de ser notável e curioso. Segundo como acomodar ainda uma série de outros aliados, como o PSD, mas também a União Brasil, que está cobrando um ministério. Fala-se muito no Elmar Nascimento para a integração nacional, mas existe uma resistência do PT e de uma série de outros partidos. Acho que um ponto que ainda está nebuloso e que a gente não presta muito atenção, convém olhar, são os cargos do segundo escalão, é o que vem depois. A gente presta muita atenção quando a gente fala de Ministério dos Transportes e quase nada quando a gente fala de 27 superintendências estaduais do DENIT. A gente fala muito de integração nacional e pouco quando a gente fala em quem vão ser os diretores da Codevasf ou do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou das companhias docas. Por isso... Você citou 2 exemplos, só um parênteses que eu não posso deixar de comentar, do DENIT e da Codevasf, né? 2 exemplos recheados de escândalos recentes. Então, Felipe... O DENIT, né, como muita gente diz, de escândalos de corrupção na época dos governos do PT, a Codevasf, na época do governo Bolsonaro ainda, de sobrepreço, superfaturamento, escoamento de emendas de relator, e a Codevasf está nesse pacote do governo eleito para agradar Arthur Lira, assim como a nomeação do Elmar Nascimento, que subiu no telhado, mas pode emplacar, porque ele soltou aqueles áudios, estava mais próximo do bolsonarismo, dizendo que perto do Lula só tinha condenado, ex-presidiário, etc. E o PT tem uma resistência com ele, mas ele é ali afiliado, assim, vamos dizer, a Codevasf que você mencionou é a grande executora das emendas RP9. Para quem não conhece, RP9, mas pode me chamar de orçamento secreto mesmo. Né? Agora, é por isso, por causa dos cargos no DENIT, na Conab, na Transurb, no FNDE, que a gente se preocupa tanto com a lei das estatais, que comentávamos no início do programa. Para mim, o foco é muito menos o Mercadante no BNDES ou Jean Paul Prats na Petrobras. Assim, tudo que o Centrão quer é que a gente fale desses nomes. Porque o que vai importar é a gente olhar se a Companhia Docas do Pará vai ter um ex-deputado que não se elegeu, se a Companhia Docas da Bahia vai ter alguém indicado por político tal, se vai ter um sindicalista ali na Transurb, em Porto Alegre. É isso que importa. Então, enquanto a gente foca a atenção nesses outros pontos, ponto positivo para o Centrão. Tomara que isso não aconteça. O que eu mencionava, só se você me deixar complementar aqui com a Simone Tebet... O que me causou muito estranhamento é esse flerte em colocar o PPI, que é o Programa de Concessões, debaixo do guarda-chuva da Simone Tebet. Parceria público-privada. Isso, Programa de Parcerias de Investimentos, que faz aí a coordenação das concessões federais, concessões e PPPs. Me estranha um pouco, porque a agenda da Simone Tebet pública, que foi... transformada em programa de governo quando ela era candidata, colide em vários aspectos com o programa do presidente Lula, presidente eleito. Para dar 2 exemplos, a Simone Tebet falava muito claramente em fortalecer e acelerar a implantação do marco do saneamento básico, que o PT fala em rever.
Simone Tebet falava muito em usar o primeiro biênio de um novo governo, 2023-2024, para privatizar as companhias docas, as administrações portuárias. Mensagem clara do governo Lula, Porto de Santos, que é o mais adiantado, é o maior porto da América Latina e o mais adiantado no processo de privatização. Era para ter acontecido esse ano e escorregou. O calendário escorregou e não pôde ser feito. Ficou a decisão para o novo governo, que já indicou claramente que não vai fazer. E tem um histórico de escoamento de drogas, muitas vezes interceptadas ali nos seus arredores, quer dizer, envolve toda uma problemática que já me interessou muito. Eu sempre trago isso quando entrevisto um governador, aí o governador diz que o âmbito era federal, mas que cuidava ali em termos de segurança pública da chegada desses carregamentos para que fossem bloqueados anteriormente, quer dizer, é uma área bastante sensível. Para você ver que nós às vezes somos viciados demais em economia, em política, esquecemos esse ponto que você mencionou, importantíssimo. Agora, o que não cabe bem ali é como o PPI se encaixa debaixo do guarda-chuva da Simone Tebet, que defendia uma agenda, publicamente construiu esse programa de governo com auxiliares de confiança dela, que não dialogam, ações que não dialogam com as já declaradas pelo governo eleito. Então, isso para mim é que não fecha direito. Ela teve como coordenadora econômica da sua campanha a Helena Landau e hoje, nesses últimos dias, se aventou a possibilidade de a Helena Landau integrar o Ministério do Planejamento, para o qual a Simone Tebet está escolhida, mas ela negou que vai fazer parte desse governo, que ela tem criticado bastante, inclusive, no Twitter. Ricardo, como é que você avalia todo esse xadrez aí de distribuição de ministérios, obviamente, né, em boa parte, visando ali apoio político na Câmara e no Senado? Nossa formação se completa aqui, o especialista em política, o Daniel, preciso e corroboro tudo que ele trouxe, mas reforço a primeira fala que eu trouxe nesse programa. Você colocaria a sua empresa na mão de um político ou na mão de um técnico? Cada ministério é uma empresa. Dai a saúde, homens de saúde, dai a segurança, homens de segurança, dai a justiça, homens do direito. É isso que eu tenho a preocupação, de que esse acordo, essa coligação feita pré-eleição, influencie na administração do país. Não basta ter boa intenção, é preciso ter conhecimento. E de moral elevada seria bom, né? Porque às vezes você tem algum currículo que preenche aquele requisito, mas aí a qualidade humana muitas vezes pesa, como a gente viu no histórico recente. Não estou falando de nenhum partido específico, nenhuma corrente ideológica, mas escândalos de corrupção às vezes envolvem pessoas que até servidores. No caso da Petrobras, não foram só agentes políticos, agentes públicos de uma maneira geral, pessoas que estavam ali em carreira e que estavam desviando dinheiro, recebendo propina, né? A gente viu o caso de um gerente que tinha 98 milhões de dólares numa conta, acabou confessando isso, né? O Pedro Barusco. Então, a qualidade humana também é muito importante, além da qualidade técnica, evidentemente. Hélio Beltrão e Dora, preciso dos seus complementos, a gente já está nos minutos finais. Hélio, como é que você vê o Lula escolhendo aí os ministérios e negociando, principalmente ali MDB, União Brasil e PSD, esses últimos ministérios? Ele está lá em Brasília tentando desatar esses nós. Olha, a minha impressão é que o Lula prometeu demais na campanha, ou mentiu demais na campanha, e para acomodar todas essas forças, alguém vai ficar de fora. Então, acho que vai ter insatisfação no final desse processo que a gente está vendo. Sobre a questão da Tebet, que o Daniel colocou bem aí, a questão da PPI, eu vou especular que eles vão dar uma volta no PPI, a Tebet. Vai ficar, no fundo, com o PT, com o Rui, eu acho que é o Rui Pimenta, né, que estava tentando ficar com o PPI. Eu acho que, no final, dão lá um cargo num conselho lá do PPI para a Tebet, mas quem vai determinar o direcionamento, até porque são obras grandes, aeroportos, tudo isso, é justamente onde o PT gosta de operar por motivos, algumas vezes, não nobres, e eu acho que não vão dar isso a Tebet, porque daria muita visibilidade para ela, e eles sabem que é uma potencial competidora para frente. Então, infelizmente, eu acho que a Tebet não vai ter muita autonomia, não. O Rui é o Rui Costa, né, governador da Bahia, em término de mandato, que está escolhido para a Casa Civil, sob a qual fica aí a questão dos PPI, PPP, né, enquanto não há uma decisão de passar isso para o Ministério do Planejamento prometido para Simone Tebet. Dora Kramer já estava com o dedo levantado? Diga, Dora.
É porque o Daniel encaixa assim, sabe como é que encaixa? Encaixa exatamente no Rui Costa. É ele que vai ficar, PPI fica sob o guarda-chuva da Casa Civil. E a Simone, eu acho que corre um sério risco de virar uma ministra decorativa, exatamente por isso, pelo fato de que o PT não vai, porque o Lula pode até não ir à reeleição, mas o PT não vai querer sair do poder e, portanto, não vai dar uma colher de chá muito grande para a Simone Tebet. E só para encerrar, uma coisa desse critério que me incomoda, esse filhotismo, gente, com todo respeito aos filhos de quem quer que seja, queria saber, se eu não fosse filho do senador Renan Calheiros e se o outro não fosse irmão do governador Helder Barbalho e filho do Jader, nem sei se é senador hoje, do Jader Barbalho, se eles estariam nesse cargo. Isso chama filhotismo. É muito ruim como critério. Acho que não dá uma boa indicação. Agora, de qualquer forma, sempre tem insatisfação, distribuição de ministério não garante boa relação necessariamente com o Congresso, e isso a gente vai ver com o andar da carruagem, que você nomeia um e deixa insatisfeito uma gama muito maior de gente. Obrigado, Dora. Aproveitando o gancho dela, a gente tem mais um minutinho, Daniel. Você vê já um pré-duelo eleitoral entre Haddad e Tebet? Porque, assim, as nomeações são para um governo de 4 anos, então vai até a corrida presidencial de 2026. Então, estão vendo agora quais são as cartas que eles terão na manga para ganhar visibilidade e cacife eleitoral. Acho que faltou nessa composição um pouco mais de diversidade, de embate, de tensionamento ali, que é saudável entre as alas diferentes ali da equipe econômica. Imagino a Tebet, que acho que seria um exagero taxá-la de liberal, mas certamente mais pró-mercado, menos heterodoxa do que o Haddad e seu... desenvolvimentista. Pois é, boa definição. Acho que daí pode surgir algum desalinhamento saudável, em parceria, numa aliança ali da Tebet com o Geraldo Alckmin, talvez no MIDIC. Vejo um pouco por aí. Obrigado, Daniel.